Oi Domingos, oi Vânia. Então vou apresentar agora a proposta de design que eu fiz para a nova fachada, né, dessa nova cara da empresa de vocês, certo? Eu resolvi gravar esse vídeo para a gente agilizar, né, e vocês poderem ir analisando as propostas, qual foi a minha ideia, o intuito de cada detalhe que eu coloquei. Aí eu gosto de fazer uma explicação, né, mostrar as imagens do projeto em 3D, fazendo a narrativa, porque eu acho que a percepção, quando vocês visualizarem, fica melhor o entendimento, né? Consegue captar a essência daquela proposta, certo? E aí, à medida que eu for apresentando as imagens, eu vou explicando mais ou menos qual foi o intuito, o contexto, né? O porquê que eu coloquei cada elemento, aquele detalhe, porquê que o item está naquele local. Então, tem não só questão estética, mas tem também questão de funcionalidade, respeito à acessibilidade. Então, é um projeto que eu gosto de deixar tudo bem enquadrado, tudo em harmonia, né? Que é o que a gente procura, né? Quando a gente procura um profissional, né? A harmonização daquilo que vocês idealizaram, mas antes de tudo tem que ter funcionalidades, tem que estar também dentro das normas exigidas por se tratar de um espaço comercial, tá? Então, vamos lá. Então vamos lá. Aqui a gente, no caso eu estou apresentando aqui as duas opções, tá? Eu fiz duas propostas para essa fachada, e a diferença das duas é só nessa parte de acesso à empresa, né? No caso onde tem a porta. Eu coloquei dois tipos de materiais distintos, tá? O primeiro, a opção 1, que é esse da esquerda, ele tem esse ripado com essa textura madeirada, tá? Mas a ideia, por ser fachada, não vai ser madeira, e também, até mesmo para reduzir custos, né? E ter uma durabilidade maior, vocês, no caso, poderão fazer com 2 ou 3 tipos de material, que é o ripado em PVC, tem o ripado em alumínio e tem um outro material que chama WPC, tá? Que é uma mistura de umas partículas plásticas com madeira, tá? Mas o PVC é mais fácil de encontrar e vai atender super bem nessa proposta, tá? Então, a princípio, essas duas diferenças é essa, uma com madeirado, e a segunda opção, que é esse do lado direito, é com a pele de vidro, que é aquele envidraçamento que tem nas fachadas, que ele cobre a parede toda, tá? E possibilita ter janelas em algum daqueles espaços. E aí eu coloquei uma opção de janela, mesmo que tenha ar-condicionado, mas nessa opção aqui vai ter uma alternativa de quando quiser abrir para circular um ar, ter essa possibilidade de ter essa janela, certo? E aí, no caso dessa proposta, que é com a pele de vidro, a porta de acesso é também em vidro. Então, fica aquele paredão ali, todo em vidro. Esse vidro seria um vidro reflexivo. Então, eu estou sugerindo aqui tipo um reflecta bronze, uma tonalidade de bronze, e ele tem esse reflexo ali, ou seja, ele vai dar aquele efeito meio espelhado para a área externa. Então, de frente, né, do imóvel, a fachada do imóvel, vai aparecer esse espelhamento, certo? E aí ele também dá um bloqueio e dá uma privacidade, ou seja, quem está fora não vai conseguir visualizar o que está dentro, então vai ficar reservado essa parte interna da recepção, esse primeiro ambiente que vai ter, tá? E aí também nessa imagem aqui, dá para ver já a calçada restaurada, né, com a proposta. Tem a questão que não tem mais o muro, está mais aberto, e aí eu vou falando à medida que eu for passando as imagens, eu vou falando com mais detalhes, tá? Então aqui é só para mostrar as duas imagens, para ver que eu fiz duas propostas, seguindo mais ou menos o mesmo conceito, porém a diferença são os materiais que eu empreguei nessa parte da porta, tá? Então vamos seguir. Então essa vista é aquela primeira ampliada, né? Aqui dá para ver bem essa proposta. Eu vou começar então falando aqui da calçada, tá? Essa calçada aqui, ela vai ter que ser, né, toda restaurada, como nós já sabemos, vai ser nivelada, e a proposta do piso é um piso cimentício chamado intertravado, tá? Vocês já devem ter visto, eles são uns bloquinhos de concreto, e ele instalado fixando ele em como se fosse uma cama de areia, tá? Aí o pedreiro vai, tipo, aterrando ele, tá? Ele fica bem compacto, e ele dá um efeito super bonito. E além disso, ele tem uma durabilidade muito grande. Por ser concreto, não vai ter aquele problema de quebrar, como o piso pode ocorrer, né? Então, assim, eu acho que essa alternativa desse piso, ele deixa um aspecto bem limpo, sem muita informação. Ele é funcional, ele vai ser durável, e eu acho que super vai combinar com essa proposta do novo design da fachada, tá? E falando ainda da calçada, eu incluí, né, o piso tátil,
em relação à questão da exigência municipal, né, das normas de acessibilidade que tem que ter, por se tratar de espaço comercial, tem que ter o piso tátil, né, que é o piso tátil, que é justamente para direcionar as pessoas que têm dificuldade de visão, baixa visão, enfim. Então, esse piso é aquele piso, eu acho que vocês já viram, que ele tem um relevozinho, uma saliência, e aí tem que servir de direcionamento para o acesso do imóvel, tá? Então, eu coloquei ele em frente a esse portão, e aí, justamente onde ele está, é o único portão que vai abrir, dessa grade toda que está no muro, é o único portão que vai abrir, certo? Vou falar mais detalhes agora na próxima imagem. Essa imagem aqui, eu fiz justamente para demonstrar como que fica, né, e como é o acesso total de passagem, vamos dizer assim, desse portão, tá? Esse portão, ele é composto por grades em alumínio, tá? É um alumínio bronze fosco. Por questão de durabilidade, facilidade de manutenção, e o efeito visual dele também é muito bonito. E aí a cor desse bronze, eu acho que ele super combina com todas as texturas que eu coloquei, combina também com esse tom mais quente do madeirado do ripado. Então eu achei que esse bronze, ele não vai pesar, deixar uma fachada pesada, e também não vai deixar uma fachada muito clean, muito leve, que vocês podem ver que não foi essa a ideia. A ideia aqui é uma fachada mais imponente, acolhedora principalmente, e o painel ripado, ele remete a esse acolhimento, ele dá uma sensação assim de ser chamariz, assim, ele aproxima, ele faz com que a pessoa tenha vontade de estar naquele espaço. O madeirado, ele tem esse poder, ao meu ver. Eu gosto muito de madeirar, mesmo que seja assim, só efeito madeirado. Mas enfim, então voltando aqui para a parte da frente, né, ainda no muro, então vocês percebam que não tem mais a mureta, né, em toda a totalidade da largura do imóvel. A ideia foi justamente deixar assim, com esse aspecto mais aberto, para ter mais visão da fachada em si. Então eu tirei toda a mureta que foi possível retirar, tá? Então só permaneceu a mureta, que tem já o hidrômetro, né, com a nova reinstalação, e também a parte da caixa de energia, o poste novo foi colocado, que é aqui do lado esquerdo, e do lado direito eu permaneci para dar também uma harmonização, ficar com uma certa simetria em relação ao lado direito. Então eu permaneci com a muretazinha, né, que é aquela parte que já existe, porém ela vai ter que ser aumentada na altura, tá? Então prolongar dos dois lados, essa frente, tanto o portão quanto os murozinhos, né, as muretas, serão com 2,20 metros, tá? Fica mais imponente e fica também em harmonia, uma estruturação pro gradeado e o portão, certo? Então seria, a princípio, logo de cara, no muro, essa intervenção, né, em questão de obra, aumentar o muro e deixar com 2,20, né, além da retirada da parte que não vai existir mais, certo? Então, a gente consegue ver aqui, né, nessa imagem, que com essa grade vazada, a gente consegue ter uma visão bem limpa do espaço, né? Então, falando sobre o contexto da fachada, qual foi a ideia aqui? Deixar a fachada mais imponente, tá? E para isso, a gente teve que, no caso, a minha proposta será aumentar, né, essa frente da fachada, né, que hoje ela tem muita cara de casa, né, ela tem um telhado aparente, então a ideia é esconder esse telhado. E aí, até na visita, né, quando eu estive lá na casa para medir, eu conversando com você, Domingos, eu até comentei que poderia colocar essa testeira, e aí essa testeira pode ter uma altura mais ou menos alinhada com as casas vizinhas, tá? Na casa vizinha da direita, ela tem uma paredezinha que deve ser da área de ventilação, que é uma cor meio amarela, mostarda, se não estiver enganada. Então, poderá, no caso, ser um parâmetro para a altura dessa mureta. Eu estipulei mais ou menos que essa mureta, acima ali daquele beiral, que hoje tem um beiral na casa, hoje tem um beiralzinho de 35 centímetros, antes de começar o telhado, não é isso? Que é uma proteçãozinha, um avanço que tem. Então, essa parede que eu estou falando, que vai ser construída, é acima desse beiral, que já existe, tá? Então, acima desse beiral, subiria mais 1 metro, 1,10 m, mais ou menos, para ficar visualmente alinhado com as estruturas das casas ao lado, certo? E também para ficar um tamanho num padrão bom, esteticamente, com essa proposta que eu fiz. Então vai ser mais ou menos isso de 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, tá? E aí, a gente pode ver aqui que a minha proposta nessa fachada foi, além dessa parede, colocar também o material, que é o ACM, né, que é o material em alumínio, para fazer esse destaque, onde vai ter a logomarca da empresa, certo? E também fazer um detalhe aqui do lado esquerdo, tá? Então essa faixa que vocês estão vendo aí, nessa coloração mais clara, na verdade é um tom de cinza. Na imagem saiu um pouco claro, mas vocês consideram que é uma tonalidade de cinza. E essas cores todas vocês vão poder escolher quando for no fornecedor, o profissional, a empresa que for fazer, vai ter lá o catálogo, vai escolher a cor direitinho. Mas a minha proposta é que seja cinza, tá? Então ela pega em toda a extensão da largura da fachada e desce aqui na lateral esquerda, tá? E além de ela ser assim, toda a extensão, ela vai avançar. Então já tem aquela mureta, aquele beiral de 35 centímetros de largura. Então eu estou sugerindo que essa peça em ACM, onde está a logomarca, ela avance uns 60 centímetros, 50, 60 centímetros, tá? Que não fique só os 35. Então ele vai pegar os 35 e avançar mais um pouquinho, para dar uma estrutura, ficar mais robusta, tá? E aí, nisso, a lateral aqui também, da esquerda, acompanha, tá? Então ele vai avançar uns 50, 60 centímetros, certo? E aí eu coloquei
por questões também de funcionalidade, nessa região da porta, né, e do ripado, vocês percebam que tem uma estrutura, tá? Uma estrutura que está avançando. Isso ali é uma cobertura de proteção, tanto para sol quanto para chuva, porque a posição da casa, ela é desfavorável em relação à questão do sol, né? Porque ela é voltada para o sol da tarde, que é o sol mais intenso, né? E aí, para dar até uma questão de mais conforto, né, para vocês que estão chegando e estão saindo, vocês que vão trabalhar, já que não vai ter acesso ao público, vocês não recebem, não é uma rotina da empresa receber atendimento ao público, né? Mas para vocês mesmos, funcionários, ficar mais confortável. Então, eu coloquei essa estrutura que vocês estão vendo em cima da porta, ela é uma cobertura, também ACM, e a proposta é que ela seja na cor preta. E o acabamento, ele não seria fosco, é um acabamento polido, ou seja, ele tem aquele brilho. Então ele vai dar vai ter um efeito muito leve vai ter tipo um reflexo. Então ele vai ser polido, ele dá mais um acabamento mais refinado, certo? E aí, essa parte que é cinza, ela pode ser também polida ou pode ser fosca. Aí a gente depois alinha essa questão, a gente vende os materiais, certo? Vocês tocando e vendo o material lá no catálogo com o fornecedor que for fazer a cotação de preço, certo? E aí, voltando para a cobertura, acima da porta, eu coloquei iluminações com spots, certo? Esses spots, eles não são embutidos, são spots de sobrepor, são bem bonitinhos, bem discretos, também preto fosco, certo? Nessa imagem ele não apareceu, mas nas outras vocês vão conseguir visualizar. E falando também de iluminação, percebam que tem iluminação no letreiro, na logomarca. Esse letreiro, que seja também letras soltas de PVC expandido, na cor preta, né? Ou pode ser um grafite. E falando ainda de iluminação, tem iluminação também na vegetação, que é esse jardim aí à direita. Tem iluminação também no piso, nos degraus. O degrau de acesso à parte da porta, ele é um efeito flutuante, certo? E aí, nessa partezinha eu coloquei uma iluminação embutida, que eu vou falando nas outras imagens com mais detalhes que vocês vão conseguir visualizar bem, tá? Uma coisa importante que eu não falei é que nesse acesso, né, até a entrada, né, da empresa, foi feito, por questões de acessibilidade, foi colocada uma rampa, tá? Então, já explico que não poderia ser uma rampa como tem hoje, né, uma rampa única, reta até a porta. Por quê? Porque essa rampa que tem hoje na casa, ela não é uma rampa voltada para a acessibilidade, é uma rampa destinada à entrada de carro, de veículo, tá? Então ela está totalmente fora das normas de acessibilidade. Por quê? A norma de acessibilidade da rampa, ela tem até a inclinação máxima que eles permitem, a inclinação correta que tem que fazer. Então, respeitando essa inclinação, aí compromete até no comprimento, tem todo um cálculo, uma análise que tem que ser feita. Então, a casa, por ter esse espaço ocioso do lado esquerdo, né, que a princípio é ser ocioso, foi perfeito para colocar uma rampa, tá? Então ficou assim bem sutil, eu achei que ficou leve, né, e vai atender à exigência da fiscalização, vamos dizer assim, municipal, certo? Então essa rampa, quando a pessoa entrar ali no portão, ela vai, à esquerda, ela tem acesso à rampa. Então a rampa ela é formada por duas partes, certo? Ela tem a primeira, ela sobe bem suave, aí quando chega ali, bem no cantinho, perto do muro, né, ela tem um patamar reto, certo? Esse patamar, toda essa largura desse espaço externo, e aí, chegando no patamar, ela tem essa inclinação novamente, chegando até o patamar ali em frente à porta, tá? Essa diferença da calçada para o acesso à porta, medindo hoje com aquele desnível que tem 35 centímetros, tá? Então, nesses 35 centímetros, eu coloquei a rampa e o acesso a pedestre, no caso, sem deficiência de locomoção, dificuldade de locomoção, e não é cadeirante, nem limitação, eu coloquei 2 degraus, tá? E a altura desse degrau, no total de cada um, tem uma altura de 17,5, mais ou menos, que vai dar os 35 que a gente precisa de desnível, né? Então, esse 17,5, ele está dentro da medida mínima, medida máxima exigida, que é a altura do degrau. Então, um degrau, para ser confortavelmente, a pessoa conseguir subir, sem muito esforço, é até 18 centímetros. Então, se está com 17,5, tá ok, certo? Também pode ser muito pequeno para não ficar ruim, desconfortável de subir. Então, ficou perfeito, casou certinho. E a largura desse patamar e também a largura da rampa tem 1,20 m, que também é a largura que a acessibilidade exige, a norma de acessibilidade exige, para que um cadeirante ele consiga fazer a manobra sem dificuldade. E aí vem uma questão, vocês podem estar pensando, Luciana, mas a gente não vai receber clientes, então a gente não vai receber cadeirante, possível cadeirante, mas só que a norma municipal, a norma de acessibilidade exige que o estabelecimento comercial ele tenha sim esse acesso todo adaptado, porque se vier a ter uma necessidade, tanto um cadeirante ou até mesmo um funcionário, um servidor, um colaborador, ele precisar por algum período ter acesso com cadeira de rodas, com algum outro instrumento que vai assessorar ele na locomoção, né? Ou seja, ele estiver com dificuldade de locomoção, tem que ter esse acesso facilitado. Então, por isso que ele já colocou para não ter problema. E como ia ter esse espaço ocioso, então não está perdendo nada em sentido de, tá deixando de fazer alguma coisa para colocar essa rampa. Então, eu acho que casou super bem, certo? Então, só explicando por que eu coloquei essa rampa e por que tem que ter, tá? E aí, onde tem rampa, também exige que se tenha um corrimão, né? Então foi colocado também corrimão. Nas outras imagens vocês vão conseguir ver com mais detalhes e eu vou pontuando, tá? Então, dando destaque aqui, né? Eu primeiro falei de uma forma mais global, né? De tudo. E agora nessas imagens que eu dei destaque, né? A cada elemento, vocês vão conseguir visualizar melhor o que eu falei, tá? Então aqui é uma visão como se a pessoa estivesse em frente
ao portão. Ou seja, a pessoa está entrando, né? Tá ali no portão, o portão abriu, essa visão que a pessoa vai ter olhando ali em direção à porta. Então vai ver todo esse painel de madeirado, né? O ripado. Aqui no canto esquerdo tem a vegetação, que é também uma exigência das normas municipais, que todo estabelecimento, tanto residencial, estabelecimento comercial e imóveis residenciais, tem que ter uma porcentagem da área em espaço verde, ou seja, visando a drenagem. Então, é obrigatório ter um espaço verde com solo, porque eles querem justamente facilitar a drenagem de água de chuva. Então, não pode ser tudo pavimentado, tudo cimentado, não. Tem que ter uma área que tenha vegetação, que tenha solo, certo? Para ter a drenagem. Então, eu coloquei nesse espaço que ficou perfeito, porque não só por essa exigência, né, das normativas municipais, mas também o verde, ele traz um acolhimento, né? Então o verde, eu acho que ele é super importante para dar essa harmonização em qualquer espaço, tanto interno, residencial, comercial. Então eu sempre procuro colocar um verde, tá? Então esse espaço aqui também seria, a princípio, ocioso, ele ficou super bem, um jardim com plantas baixas, porém volumosas, exuberantes, certo? E que elas também suportam sol, que é importante, porque lembrando, a fachada é voltada para o sol da tarde, então tem que suportar o sol. Então nessa parte esquerda seria grama, cestos de rio e as plantas, certo? E aí tem planta também ali encostada ao lado da porta, no lado esquerdo, que ali não é plantada no solo, ali seria numa jardineira de concreto, ela vai ficar oculta, mas aí colocaria ela numa jardineira, não colocaria em solo, certo? Diretamente na terra. E embaixo aqui na frente, vocês estão vendo também uma faixinha verde, é uma graminha, nessa parte aqui da rampa mais alta, tá? Então vai ter presença de verde na medida certa e que vai dar um toque super especial nessa fachada. Então, a gente vai conseguir ver aqui com detalhes a porta, né? Então, tem aqui a porta com a cobertura que eu falei. Aqui vocês já conseguem ver aqueles spots que eu citei, que são as iluminações, tá? Essa iluminação, ela é pontual, então fica bem sutil, não fica nada muito forte, tá? E essa porta aqui, uma informação importante, que a proposta é que essa porta ela seja uma porta pivotante, tá? Por quê? Essa porta, você pode perceber que ela tem a mesma largura do patamar ali do piso, né? Então, esse patamar, lembra que eu falei que tem 1,20 m? Então, a porta também tem 1,20 m de largura. E ela, por ser pivotante, ela fica super harmoniosa. Então, assim, ela dá uma imponência, ela fica funcional, é a porta pivotante, e ela também transmite uma leveza, porque a porta pivotante, ela não precisa de toda aquela estrutura que uma porta convencional, né, uma porta de giro, que a gente chama que é a porta de abrir, né, popularmente as pessoas chamam, que precisa do marco, tem uma moldura. Então, a porta pivotante, ela não precisa. Não sei se vocês conhecem, já tiveram acesso a uma porta pivotante, mas em qualquer madeireira, loja de porta, vocês conseguem ver. E eu posso também demonstrar, caso vocês não tenham conhecimento, né, dessa porta, eu posso enviar vídeos e tal, quando a gente se encontrar, ou por aqui, se ficar mais fácil para vocês, eu vou mandando essas referências, tá? Então, essa porta pivotante, ela tem 1,20 m de largura, ela vai ter mais ou menos a altura máxima que der ali, 2,15 m, 2,20 m, tá? E o restante tudo vai ser coberto pelo painel ripado, tá? E aí, para também dar uma sofisticada, assim, imponência nessa porta, eu sugeri um puxador max, tá? O que é um puxador max? Um puxador bem comprido, não colocar aquele puxador pequenininho, então um puxador bem grande. Aqui ele está bem bem comprido, né? Pode ser um pouquinho menor, né? Porque isso quem vai decidir são vocês na hora de fechar o orçamento, né? Porque o puxador é um itemzinho que ele às vezes encarece um pouco, e porque tem que ser material alumínio para não enferrujar. Então, quanto maior, mais oneroso é o valor dele. Então, a gente vai alinhando isso aí até chegar conforme a disponibilidade de investimento de vocês, certo? Mas a proposta é que ele seja grande. Pode ser um pouco menor, pode, mas não pequenininho, tá? Porque aí vai ficar uma porta muito timidazinha, vamos dizer assim. Vou passar aqui a imagem, vocês vão ver com mais detalhe a porta aberta. Pronto, nessa imagem aqui dá pra ver, né, o detalhe da porta. Essa porta pivotante, como ela abre, como ela se comporta, né, o movimento que ela faz, é isso mesmo. Ela tem essa partezinha que ela sai do eixo, né, do alinhamento da porta, certo? Do alinhamento da abertura, corrigindo. Porque a pivotante, ela tem justamente um eixo nessa direção, onde está ali alinhada com a parede, fica um eixo mais ou menos, a gente vai deixar um eixo de uns 20 centímetros, então, ou seja, na prática, a porta tem 1,20 m de largura, porém, a passagem vai ter 1 metro, certo? Porque o eixo vai ficar 20 centímetros afastado da lateral, que é onde vai fazer esse giro. Então, ela gira nesse eixo, então fica uma partezinha de 20 centímetros e uma parte de 1 metro, certo? Fica uma abertura mais limpa, tá? Então, aqui é só para mostrar com mais detalhes a porta. E aqui a gente consegue também ver, mais pertinho, que eu não falei, o acabamento que vai ter a fachada. É uma textura, estou sugerindo aqui uma textura Fugê, né? Não sei se vocês conhecem, vocês já viram, mas é uma textura muito comum de achar hoje em fachadas, tanto residencial como comercial. É uma textura mais refinada, e ela parece uns grãozinhos, né, uns grãozinhos de areia, vamos dizer assim, com pigmento, né, com tonalidade. A cor a pessoa escolhe a que desejar, né, conforme a paleta escolhida da ornamentação, do que a gente for definindo. Então aqui eu escolhi um begezinho, tá? A cor, na verdade, chama Nogueira, da Colotex.
e aí também vocês vão poder ver a textura direitinho. E a ideia é que seja toda a fachada, seja nessa coloração, e o muro voltado para frente, ou seja, o muro na parte externa, ou seja, a muretazinha lá onde tem as grades, também dessa mesma textura do fugê, dessa mesma cor, certo? E aí as demais eu vou falando aqui à medida que as imagens forem aparecendo, eu falo as cores das outras paredes, né? Tanto o muro das laterais e o muro interno. Então, essa vista aqui, a gente consegue visualizar, no caso, a pessoa posicionada ali na entrada, ali no portão, e se virando ali à esquerda, tá? Então, tem essa imagem toda da rampa, como eu falei. Então, vai ter a visão do acesso, né? A questão da rampa para acessibilidade. Dá para ver a proposta aqui do corrimão, né? Que é obrigatório ter. Dá para ver também um outro detalhe que eu não falei ainda, que é justamente ali o que está escondendo, ocultando, na verdade, a janela, tá? A ideia foi ocultar mesmo essa janela, certo? Mas não vedar essa janela, tá? Porque aí, mesmo que tenha uso de ar-condicionado, que, olha, no dia a dia não vai ser aberta essa janela, mas em algum momento, por alguma questão, alguma necessidade, né, excepcional, possa ser que precise abrir a janela para entrar uma iluminação natural, para entrar um pouquinho de ventilação, enfim. Então, a ideia foi fazer esse paredão de cobogó, tá? Esse cobogó, ele é um design bem moderno, é um design leve, que ele dá esse efeito de figuras, formas geométricas, certo? Mas, na verdade, ele é um cobogó com um cobogó retangular, ou quadrado. Eu vou mostrar ele lá no final na imagem para vocês verem. Quadrado, e ele tem um preenchimento triangular no meio. Então, para dar esse efeito geométrico, na verdade, é a posição que o pedreiro vai colocar. Cada peça ele coloca numa posição diferente. E aí, no geral, né, ele dá esse efeito, esse painel geométrico, e fica muito bonito. E aí o material desse cobogó, ele é concreto, a gente chama de cobogó cimentício, certo? Então, ou seja, ele é bem resistente a intempéries também, então a sol, a chuva, bem durável, tá? E aí ele vem na cor de concreto, ele é comprado cru, sem acabamento, sem pintura. E aí, depois que tiver instalado, que vai ser feito a pintura. Eu sugeri aqui essa tonalidade de verde. Aqui a tonalidade fugir um pouco do real, mas eu vou colocar a imagem também lá no final, para vocês verem a cor da tinta que eu estou sugerindo. Então é uma cor muito bonita, que é uma tonalidade de verde chamado Babosa, das tintas Souvenir, tá? E a ideia é que todo esse paredão com o cobogó vazado seja pintado nessa cor, tá? O verde foi justamente para remeter e puxar a cor da empresa de vocês, a paleta de vocês, né? Que é pela logomarca é verde, né? Eu vi que tem duas tonalidades de verde, porém esse verde que eu estou colocando no cobogó, que estou sugerindo, não é na mesma tonalidade da logomarca. É justamente para fazer esse contraponto, fazer essa sobreposição de tonalidades de verde, tá? Que vai ter a tonalidade do verde da logo, justamente no letreiro lá em cima, no símbolo, tá? Então, seria só isso, porque a gente vai ter muito verde com a vegetação, certo? Então, a ideia desse cobogó, ele é todo fechado, ou seja, pelo lado externo do imóvel, não vai ter mais, com esse cobogó, acessar a janela, tá? Então, o acesso à janela, para qualquer coisa que precise, vai ser pelo lado interno, por dentro do ambiente ali que tem a janela, tá? Que nem acontece em apartamentos, essas coisas, né? O acesso vai ser por dentro, certo? Então, na verdade, ele ficou isolado o acesso, mas não isolado em relação à iluminação total, natural, e nem isolamento total de ventilação, tá? Então, assim, achei bem bacana essa proposta do cobogó, porque ele dá um efeito bonito e camufla a janela, que ia ficar, acho que sem muito propósito ali, já que a ideia é tirar o aspecto de casa dessa fachada. Pelo menos o meu principal foco foi isso. Olha, eu vou tirar o aspecto de casa dessa fachada, né? Então, a proposta foi fazer esse paredão de cobogó, que é um material também, como eu falei, resistente, e também tem um custo não muito oneroso, tá? E aí a gente consegue visualizar aqui, né, como eu falei, a questão do piso, o acabamento. O piso aqui eu estou sugerindo porcelanato, ele é acetinado, próprio para área externa. As placas de 60 por 60, tá? É um tamanho bom, que não vai ficar com muitos recortes, ou seja, muitos rejuntes, e tem um valor acessível, porque eu pesquisei esse piso, a gente consegue encontrar em lojas aqui de Aracaju, tanto o Pisolar como o Ferreira Costa. Na Pisolar eu achei ele com um preço melhor, mais em conta. Então, o meu trabalho também foi isso, pesquisar para ver onde é que tinha, e o preço também se estava ok. Porque piso tem uma infinidade, né? Então, tem pisos lindos de vários preços, inclusive bem semelhante a esse, mas com um valor bem elevado. Então, eu tive essa preocupação. Então, o piso seria esse da Bianco Grace, a marca. E ele não é escorregadio, né? Para a parte externa, para a área molhada e tudo mais.
Então, seria essa proposta aqui. Vou mostrar outras imagens. E aí que dá para visualizar melhor essa lateral do imóvel, da casa, tá? Bom, nessa imagem aqui, já que tem essa visão mais ampla, né, de toda a lateral, né, a lateral esquerda da casa, do imóvel. Então, a gente consegue ver como é que vai ser o aspecto visual da rampa, né? Pode ver que o corrimão, ele tá bem leve, assim, visualmente falando, não está nada pesado, né, que vai comprometer a harmonia da estética da fachada. E perceba que eu fiz uma alteração também. O muro, tanto o muro lateral esquerdo quanto o muro lateral direito, eu estou sugerindo que seja elevado, que seja totalmente fechado, tá? Então, a ideia é que ele seja na altura total, até o limite ali da altura original da casa, ou seja, até o beiralzinho existente. Calculei ali, pela minha medida que eu tinha tirado, dá uns 3 metros, certo? Deu 3 metros e 3, então 3 metros, 3 metros e 5, tá? Pode dar uma diferençazinha aí na medição. Então, a sugestão é que seja completado esse muro, que hoje, se eu não me engano, tem uma grade, né? Então, retirar essa grade e fechar tudo, porque é limitar mesmo, agora vai ser uma empresa. E não faz sentido ter abertura para as casas vizinhas, né? E ali também não vai interferir na ventilação das casas vizinhas. Então, até porque é só até 3 metros, né? Então não vai interferir, pelo que eu vi ali, não vai interferir em relação à ventilação, nada não vai atrapalhar. Sem falar também que vocês não estão invadindo, não tá invadindo o espaço de nenhum dos vizinhos. Vocês estão no limite do seu muro, do seu terreno, então vocês podem fazer isso sem problema. Então a ideia é levantar esse muro dos dois lados. Aí aqui, o muro, ele no caso vai ter que ser com textura também. Por que textura? Porque textura, ele é algo mais durável, ele não fica feio como pintura com o passar do tempo em relação à chuva, sol. Então a textura, ela fica com um aspecto mais durável por mais tempo, tá? Então essa textura aqui, diferente da fachada, não vai ser a mesma, né? Não é o fugê. Para esse muro, eu coloquei uma textura que parece uns riscadinhos, chamado craqueado, tá? É uma textura também mais refinada, porém não é tão sofisticada, vamos dizer assim, como vai ter na fachada e no muro da frente, certo? Então ali é uma textura. E a cor, eu coloquei também uma tonalidade, ele é tipo um cinza mais claro, certo? E aí eu coloquei também uma proposta de ter iluminação nesse muro, são com arandelas, certo? Arandelazinha, umas caixinhas pretas, que faz esse facho de luz, que é esse efeito, também só para dar um preenchimento ali visual nesse muro. E também, obviamente, né, iluminar todo o acesso, o percurso ali, se precisar frequentar a empresa à noite, alguma coisa assim, tá iluminado, certo? E aí eu coloquei também um pontinho verde ali, não é no piso, não é no solo, eu coloquei numa jardineira também, pode ser de concreto, né? Com plantas ali também ornamentais, leves, que também suportam bem essa parte de ficar em área externa de pega-sol, tá? Então aqui a gente consegue ver bem a proposta. Como é que seria? Vamos passar aqui para outra imagem. E já finalizando aqui a apresentação dessa opção 1, né, que é do ripado madeirado, aqui é justamente a visão oposta da imagem anterior. Agora a gente posicionado, no caso a pessoa posicionada lá no muro das arandelas, olhando para a porta de acesso da empresa, tá? Então consegue ver aqui, logo no cantinho esquerdo, esse painel aqui do ACM, que eu falei que é aquela lateral que vai descer, ele é um cinza e eu propus com esses frisozinhos para dar uma leveza, tá? Então vão ser placas formando esse friso. Então você vê que ele é todo liso e aqui você tá vendo que ele tá com efeito polido. Tá vendo que tá refletindo aqui o portão? Tá vendo a sombra do portão refletida na placa? Então esse é o efeito polido. Caso não queira o efeito polido, que não tem esse reflexo, pode ser o fosco, que também vai ficar bonito, certo? Mas a minha proposta aqui foi polido. E aí ele sobe e o avançozinho ali do onde tem o letreiro, né, da logomarca, do mesmo material, só corrigindo essa imagem que eu tô vendo agora, que saiu branco, aquela partezinha ali de baixo, assim, mas ele é todo cinza, tá? Considere que é tudo cinza. Aqui a gente consegue ver também a parede de cobogó, dá pra ver que ele está alinhado com essa parede, esse painel de ACM, tá tudo alinhado ali retinho. E aí você consegue ver também que a parede de cobogó, ela está afastada da janela. Então vai ficar mais ou menos ali uns 30 centímetros afastada da janela. Ela não está grudada na janela não, tem um afastamento, certo? E aí consegue ver aqui, muito bem, voltando ali para o degrau do acesso à porta, né, madeirada, ver aquele efeito flutuante que eu falei, né, que no caso pode ser até placa pré-moldada de concreto, e embaixo dela tem uma estrutura de alvenaria. Então coloca a placa, né, a placa de 1,20 por 1,20 e faz esse efeito flutuante. E aí a gente consegue ver lá no fundo da imagem a outra parede, que seria, na verdade, parede não, o muro, que agora é o muro do lado direito, com o mesmo acabamento do muro esquerdo, né, com a textura craqueado, nessa tonalidade de cinza, também com a altura até o limite do que a gente tem, que é a altura do imóvel de 3 metros, 3 metros e 5. Consegue ver a vegetação que eu fiz do jardim, que são plantas de porte não muito grandes, né, porém são robustas. Ela cria tipo um arbustozinho justamente para dar esse volume, tá? Então, e aqui também consegue ver a cobertura, né, lateral, de forma lateralizada, da cobertura preta acima da porta, a cobertura de proteção mesmo, ali acima da porta, tá? Então, nessa opção 1, foi essa a proposta. Vou passar as imagens agora da opção 2. É praticamente a mesma coisa, porém só com alguns ajustes de algumas medidas. Por exemplo, a parte do letreiro teve uma alteração de ajuste. A questão que agora não tem madeirado, vai ter outro material. Então vai ser até mais breve, mais sucinta assim, a apresentação, porque eu já falei de tudo, né? Só vou falar agora das partes que tiveram alterações, tá? Nessa opção 2,
podem perceber que todo o layout, todo o design, ele se manteve, né? A diferença justamente foi a retirada agora do painel madeirado. Não tem nada madeirado mais na fachada nessa opção 2, tá? Então a proposta aqui é que é um design, uma estética mais sofisticada, mais moderna, tá? Então, com essa pele de vidro, que é esse envidraçamento, tanto na lateral da parede, na lateral da porta, na parte toda que é parede, toda coberta com esse envidraçamento, e a porta também ser o mesmo material, tá? E aí perceba que a diferença aqui, o envidraçamento é abaixo da cobertura, abaixo da estrutura ali, que seria o beiral agora, que é de ACM, para o piso, tá? Acima da faixa de ACM, que é o prolongamento ali do avanço, né, que eu fiz esse detalhe, não tem mais estrutura nenhuma, vai ser a própria alvenaria com o fugê, com a textura fugê, tá? Então essa é a diferença. E outra diferença também que a gente olha logo de cara, é que a parte onde tem o letreiro está maior. Então essa parte de ACM, nessa proposta 2, eu coloquei ele mais largo, tá? O outro ele tinha uns 45 centímetros apenas, agora ele tá com o dobro, tá? Uns 80, 90 centímetros vai ter essa altura dessa testeira toda de ACM, tá? E aí, consequentemente, a logomarca ela ficou maior em relação à altura, né? Eu consegui colocar a logo em si, né? O símbolo maior, com mais destaque. E aí, eu não sei se eu falei da outra vez, eu coloquei iluminação pontual com refletores. Esses refletores têm uns bem discretos, que acabou que na representação gráfica aqui do projeto ficou grande, mas há refletores menores, né? Que aí pode ser para ficar mais discreto. E é importante para ter essa iluminação, porque se não tiver, vai ficar uma logo apagada. Então, é algo que vocês podem analisar. Pode colocar aquele refletor com acendimento programado, né? Quando escurece, ele acende automaticamente. E aí a gente vai alinhando essa questão de tipo de iluminação que vai colocar aí, tá? Mas aí, para vocês verem essa proposta, eu vou passar a imagem, né? Tudo se mantém, só essa alteração da pele de vidro. Aqui é aquela imagem com o portão aberto, né? Que tem uma visão mais limpa do que eu estou falando, que é justamente como dá esse efeito do envidraçamento, tá? E aí a diferença de colocar, pelo menos ao meu ver, assim, de trazer essa sensação de acolhimento que a madeira naturalmente já dá, né? Para ter esse acolhimento, não ficar um aspecto muito frio, né? Muito corporativo demais, assim, essa empresa, apesar que é um espaço comercial, né? Não tem atendimento ao público e tal, ou seja, não é algo que precisa chamar as pessoas para adentrar, né? Não uma loja, alguma coisa do tipo, mas eu acho importante ter esse acolhimento. E aí, essa proposta de fazer o envidraçamento com essa tonalidade bronze remete a esse acolhimento que eu estou tentando explicar e tentando traduzir com esses elementos, né? Eu não sei se vocês têm essa percepção do que eu estou falando, mas aí eu coloquei essa tonalidade bronze, a sugestão de ser tonalidade bronze, para dar esse efeito, tá? Mas nada impede que vocês optem por um envidraçamento preto, né? Ele pode ser todo preto, aí vai ficar uma fachada mais séria, tá? Não vai ficar feio, jamais vai ficar feio, qualquer cor que vai ficar bonito, mas vai ficar mais sério, tá? Então lembra daquela questão que eu falei, qual a imagem que vocês querem passar para quem estiver olhando para sua fachada, olhando para o cartão de visita da sua empresa. Então é essa questão, tá? Se for, eu quero mais sério mesmo, aquela coisa mais fechada, então coloca o preto, tá? Se quer algo mais moderno e tal, colocaria o espelhamento, o espelho cristal mesmo, aquele espelho mesmo, que eu acho que ficaria muita informação se colocar aqui, tá? Então, na minha sugestão, ou esse bronze, como eu sugeri, ou o preto, tá? Que é o fumê, o preto. Pronto. O outro eu acho que vai ficar muita informação alinhada com os outros detalhes que eu coloquei, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Ó, aquela vista, né? A vista principal, que a pessoa que chegar ali, vocês que vão chegar na sua empresa, vocês vão ter. Abrir o portão é essa a visão que eu vou ter. Então, você perceba que, de uma certa forma, o envidraçamento, né? Essa pele de vidro, ela deixa, apesar de ser reflexivo, mas ela deixa a fachada, essa parte aqui, mais limpa, né? Apesar que ela vai refletir tudo que está na frente, tudo é tudo. Inclusive rua, carro estacionado, tudo vai estar refletido nessa pele de vidro, se for com esse efeito de ser reflexivo, tá? Só lembrando, aqui a gente tá vendo que eu não coloquei os carros, tudo, a movimentação ali na frente, mas só para ressaltar essa questão, que lembre-se que é reflexivo, tá? Então aqui dá para ver bem a iluminação do jardim e tudo mais, tudo se manteve. Vou passar a imagem. Aqui a mesma coisa, dá para ver bem a questão do piso flutuante, o efeito bacana que dá e alinhado com a iluminação embutida. Dá para ver também nessa imagem a rampa, né? Ali a diferença de níveis, né? Então, ficou bem bacana também essa proposta com a pele de vidro. Nesse caso aqui, a abertura dela é convencional, tá? Convencional que eu digo é aquela porta de abrir, que as pessoas chamam. Na verdade, o nome correto é porta de giro. Mas aí ela ficou aqui normal, né? É uma porta de vidro. E aí, nesse caso aqui, a sugestão é que faça uma moldura, um marco de alumínio, tá? Como tem alumínio na estrutura da pele de vidro, né? Essa parte aqui que fica à direita vai ficar fixada ali na parede, e essa parte aqui ela vai ter que ter uma abertura para encaixar essa estrutura. Então, ou seja, antes de colocar essa estrutura, diferente do painel que é colado na alvenaria, ou seja, vai ter que, no painel madeirado, que eu não falei, vai ter que fechar aquela parede toda, né? Onde hoje está aberto, que era acesso à garagem, vai ser fechado, vai ser uma parede, só vai deixar a abertura de 1,20 da porta, certo? Diferente desse aqui, que é uma pele de vidro,
a pele de vidro que, vamos dizer assim, vai ser a parede agora, tá? Então, vai se fazer uma abertura, e aí essa estrutura de alumínio, que é robusta, alumínio com os vidros, que vai ser colocado para fazer o fechamento do ambiente, tá? E aí, por isso que se possibilita ter uma janela, porque ali é vazado, não tem alvenaria, tá? Então, só para explicar. Vou ter a imagem aqui também da porta aberta, para vocês visualizarem como é. Antes da porta aberta tem essa vista aqui, que é mais limpa, né, de tudo isso que eu falei, como é que vai se comportar essa estrutura. A pele de vidro, a porta. Então, dá pra ver que a estrutura que eu falei agora, que é tipo uma moldura em volta da porta, em alumínio. A sugestão aqui que seja um alumínio bronze para combinar com o portão, mas, dependendo se for oneroso ou o fornecedor que vocês escolherem não tiver, pode ser até a moldura preta, no último caso, ou um prato. Mas, a princípio, vamos deixar nessa tonalidade bronze, champanhe, que eu acho que ficou bem bacana, mais discreta em relação do contraponto com a textura, né, para não ficar muito contraste, tá? Então, vamos seguir aqui. Então, essa imagem é com a porta aberta, né? Pode ver que ela é abertura convencional, como eu falei. Abertura com ângulo de 90 graus, né? Então, ela aberta, ela vai ficar paralela à fachada, tá? De 90 graus. E tem a estrutura em volta dela, como eu tinha falado, tá? Então, vamos prosseguir. Essa é aquela imagem que consegue já visualizar a lateral esquerda da casa. Também a mesma coisa que estava na proposta da opção 1, né, a proposta com o painel ripado. Tudo bem limpinho, né, assim, visualmente falando. Mesma coisa, não muda nada. Então, aqui só para vocês conseguirem visualizar a harmonia dessa proposta com a pele de vidro e porta de vidro com os demais elementos, que eles também se combinam super bem e ficou bem bonito também. Então, vamos seguir. E finalizando, aquela vista, né, da lateral esquerda, olhando para a lateral direita, né? Olhando para a porta. Então, consegue aqui ver mais uma vez a cobertura acima da porta, o avanço que vai ter aquele ACM na projeção onde tem a logomarca, consegue ver o alinhamento aqui do paredão, do painel, né? Da parede de cobogó vazado, com o alinhamento com o painel de ACM, esse cinza aqui do lado esquerdo, né? Dá para ver o efeito também da vegetação no contexto aqui da proposta do layout, do design. Então, seria essa a proposta. Dessa opção 2, que é com envidraçamento, certo? Eu quis trazer aqui, brevemente aqui, só para vocês terem um contato assim, visual agora, com fotos reais de 3 elementos, né? Mas principalmente 2 elementos que eu coloquei em todo o contexto aqui, desde a calçada até a fachada, que é o cobogó, né? Aquele que eu expliquei, que é um cobogó, que é um blocozinho quadrado, e aí ele é só preenchido no formato triangular, e o que vai dar o efeito de diagramação geométrica, né, como a gente viu ali, é justamente a posição que o pedreiro vai colocar, tá? Vocês podem ver aqui que eu coloquei uma imagem assim, simulando, de uma parede pronta, para vocês verem como fica. E aí a diferença é que, na proposta que eu estou dando para vocês, essa parede ela não vai ficar assim crua, não vai ficar assim no cimento, tá? Ela vai ter o acabamento de pintura, tá? Essa pintura ela vai ser fosca, e é nessa cor desse verdezinho que está aí ao lado, que eu coloquei o sinalzinho de mais, aí tem um quadradinho verde, é mais ou menos a tonalidade da cor que eu falei, que eu estou sugerindo, que é o verde babosa da Souvenir, tá? Se vocês quiserem, podem até dar uma pesquisada aí para vocês verem alguns ambientes com ele, mas é uma cor muito bonita, tranquila, não é uma cor que vai sobressair a nada, ela só agrega, ela consegue se alinhar a outros acabamentos, tá? E logo abaixo tem aqui uma foto de como é o piso da calçada, o piso intertravado, tá? Que eu tinha falado. Então, vocês podem ver que é um piso muito comum de se ver, vocês provavelmente já devem ter visto em algum estabelecimento comercial aqui da cidade mesmo. Então, é esse pisozinho, nessa mesma coloração, que é o cimento, tá? Ele é o cimento mesmo cru. E aí ele vai ficar nesse efeito, tá? Com essa diagramação. A proposta é essa. E ao lado desse piso eu coloquei uma foto aqui que só para vocês verem mais ou menos a textura do piso da parte externa ali do imóvel, né? A parte onde tem a rampa, a parte onde tem o degrau, esse piso. Também ele tem essa textura, essa coloração como se fosse um cimento, tá? Porém ele tem um acabamento mais refinado, ele é um porcelanato e ele é acetinado, tá? Então seria só aqui, só para pontuar mais ou menos, para vocês já terem uma visualização desses materiais que eu falei. Então foi isso. Essa foi a proposta, né, que eu trabalhei, elaborei para vocês, tentando sintetizar um pouco do que eu percebi da empresa, e também pegando as referências que vocês me enviaram, né? O Domingos me enviou umas imagens, mais ou menos. Eu sempre peço uma referência para eu ter um norte do que o cliente está esperando, tá? Do que o cliente gosta, o que ele acha interessante, o que ele acha bonito, né? Porque tem uma infinidade de formas de se fazer, né? Que poderia ter sido feita essa proposta de fachada, mas eu preciso de um norte para ficar mais assertivo, né? Então eu gosto sempre de pedir essa referência. Então, baseado mais ou menos naquela referência, eu segui para essa proposta que eu enviei para vocês, tá? Então eu só tive essa preocupação de fazer 2 acabamentos para ver o que vocês preferem e vocês conseguirem visualizar com outro tipo de resultado, né? Porque o madeirado dá um resultado, a pele de vidro dá outro. Então, eu me preocupei em fazer para vocês conseguirem ter essa visualização melhor, tá? Então, agora, eu peço que vocês analisem
E principalmente me dê um feedback do que vocês acharam, que se realmente é isso mesmo que vocês estavam pensando, é nesse contexto mesmo, se eu conseguir representar o que vocês querem, transmitir com essa nova cara da empresa, esse novo cartão de visitas da empresa. Então eu preciso muito desse feedback, e eu espero mesmo que todo esse meu esforço, essa minha preocupação de pensar em cada detalhe tenha conseguido atender às expectativas de vocês, que tenha conseguido realmente ser uma ferramenta para que conseguisse elaborar tudo que vocês têm em mente, tá? Então eu fico no aguardo de vocês me darem o feedback do que vocês acharam dessa proposta, tá? E aí a gente vai alinhando e vocês, no caso, escolhendo uma das duas. Aí a gente, no caso, eu vou seguir para o projeto de detalhamento, aí a gente vai começar a ver a questão de material, ver a questão de orçamentos, os detalhamentos para a gente chegar à questão dos custos, né, de cada um. Eu posso depois falar para vocês, mais ou menos, assim, uma estimativa, não é um orçamento real, né, pode ser uma estimativa, olha, um metro quadrado, mais ou menos, aqui da pele de vidro, em relação ao painel ripado, vai dar mais ou menos essa diferença. Alguma coisa do tipo, eu posso preparar para vocês, tá? Mas aí o primeiro passo agora é definir qual o layout, qual o design melhor atender o que vocês estão satisfeitos, o que vocês querem. Porque aí a gente, em cima disso, vai fazendo a parte dos preparativos para o executivo, tá?